Nesta noite eu quero continuar falando sobre os paradoxos da Bíblia. E nesta noite, o paradoxo que eu quero desenvolver e pensar com os irmãos é exatamente entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. E a irmã Rebeca Nolasco já leu até meu texto, eu falei, isso aí está vigiando os meus sermões e está falando meus textos. Mas vamos ler, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, vamos ler o versículo 4, né? Para não deixar ela assim um pouquinho, eu vou só ler o 4, viu? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Romanos capítulo 12 e o versículo 12. Romanos capítulo 12 e o versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 2 Coríntios capítulo 6, só a parte A do versículo 9, diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pela tua igreja que se reúne aqui. O desejo de nosso coração é aprender mais do Senhor, de maneira que a nossa vida se adequa a cada dia que passa mais à Tua palavra e à Tua vontade. Por isso, perdoe nossas falhas e abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz a partir da Tua palavra que será pregada nesta noite e nos ajuda a aplicá-la em nossa vida. Nós oramos e pedimos tudo isso crendo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Warren Wiersbe, um pastor norte-americano, sobre a aflição, sofrimento, tristeza, ele escreveu o seguinte: a tristeza, por si só, não é pecado. A tristeza, por si só, não é pecado. A não ser que ela se torna tão excessiva que nos paralisa e nos leva a ações tolas. A tristeza, simplesmente assim, não é pecado. Mas quando ela produz em nós ações que desacreditam a palavra de Deus, aí sim se torna pecado. Sabe que na minha terra, os funerais, nós temos uma cultura do luto diferente de vocês. A nossa cultura do luto envolve 7 dias. 7 dias de luto, 7 dias de choro. E a meio a tudo isso, muita comida, uma coisa boa. Então, algo bastante importante, que por vezes você vai no funeral e outra coisa, e o luto é tão vivido que eu não preciso te conhecer para ir no seu funeral e chorar. Não preciso conhecer sua família para ir no seu funeral e chorar. Por vezes, uma pessoa que eu nem conheço, eu chego no cemitério, o cemitério está tomado de outras pessoas que também não conhecem a pessoa e está todo mundo chorando. E depois que terminou de guardar o esquife, todo mundo vai para a casa daquela pessoa. E aí fica lá, a gente come, a gente fala, conversa, né? Paulinha ia gostar, Paulinha ia gostar. Agora, repara algo bastante importante. É que por vezes eu ia eu particularmente gosto de ir, porque é um momento que as pessoas estão mais sensíveis à voz. Eu gosto de aproveitar a oportunidade para falar de Jesus, porque as pessoas estão mais sensíveis, ela costuma fazer mais reflexões, mais análise nesse tempo, quando ela vê alguém que ela amava, está agora aqui já, sem mais vida, ela passa um filme na cabeça. Então é a hora de você aproveitar e entrar com a palavra do Senhor. E muitas das vezes eu vejo o quê? Assistia pessoas que, parentes, quando chegam no cemitério, começam a gritar, e algumas pessoas falam assim, me joga dentro do buraco também, E já é umas coisas meio esquisitas.
E nessa de jogar, certa vez alguém jogou mesmo lá dentro. E na mesma hora o jogo mudou, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. A coisa tola. Veja só, quando a tristeza ela faz com que a gente tenha esse tipo de procedimento, ela se torna uma aberração diante do Senhor. Entristecidos, mas sempre alegres. Este é um paradoxo desafiador. Porque lidar com a tristeza e com o sofrimento, eu costumo dizer, não é para o fraco. É para alguém que está com uma fé muito forte no Senhor Jesus. Por isso a pessoa é forte, porque não é ela, é o Senhor na vida dela. Repara, na mesma proporção que este paradoxo, ele é, de certa forma, tenso, mas ele consegue comunicar-nos uma grande verdade. A verdade é reconfortadora. O que a Bíblia diz aqui, que nós podemos sim estar entristecidos, mas sempre alegre. Por quê, irmãos? Certo é que a nossa vida, haveríamos de ter horas, dias de tristeza e de dor. Mas, igualmente, nós temos um Pai Celestial, que a Bíblia diz, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 3, vai dizer que esse nosso Pai Celeste é o Deus das misericórdias e de toda consolação. Repara algo bastante importante que nós precisamos começar a definir aqui. E nós vamos ver que o fato da Bíblia dizer, e o apóstolo Paulo, repetidas vezes, ele usa este paradoxo como que eu estou afligido, mas o meu coração está em pé, está inteiro, eu estou entristecido, mas eu estou alegre. Repara, ele simplesmente está querendo descrever quem está nele. Até porque, quando a vida ou os acontecimentos da vida nos pega, o que vai valer é aquilo que ela vai encontrar dentro de nós. Todo mundo vai passar por momentos, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte. A questão é, o que o vale da sombra da morte vai achar dentro de você? Se ele não achar uma fé firme em Jesus Cristo, sim, a tua vida, o teu sofrimento pode se tornar um caos na sua existência e a sua vida ser desvalorizada simplesmente. O que nós precisamos entender é que nós temos um Pai Celeste. E o Filho, Jesus, Filho de Deus, a Bíblia diz que ele é um homem experimentado no sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele é um homem experimentado no sofrimento na mesma proporção que ele é o nosso sumo sacerdote, intercessor do trono da graça. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. E o Espírito Santo é o nosso consolador. Repara algo bastante importante. Jesus disse que haveria de deixar para nós um consolador. Qual é? Pense agora comigo. Qual é a necessidade de um consolador? A necessidade de um consolador é porque alguém estará precisando de consolo. Qual é a área da sua vida ou o tempo da sua vida que você precisa do consolo? Quando você está simplesmente diante de uma situação que não é normal. Então, se Deus disse que deixaria para nós um consolador, isso quer dizer que a nossa vida cristã vai ter sim esses momentos de tristeza. Vai ter esses momentos de choro. Então é mentira. É mentira dizer que quando você vem para Jesus acabou o choro. É mentira. É mentira dizer que você chora porque está em pecado. Não, é mentira tudo isso. A verdade nisso tudo é que nós temos um consolador, e o pressuposto de nós termos um consolador é porque é uma necessidade de nós sermos consolados. Sabe, irmãos, nós somos consolados. Mas agora, o consolo que nós recebemos de Deus, o fim não é em nós mesmos. Nós somos consolados para sermos capacitados a consolar os outros. Por isso, na escola da vida, a tristeza também é uma disciplina. Na escola da vida, o sofrimento também é uma disciplina.
A angústia também é uma disciplina, mas o povo de Deus, que é um povo diligente na palavra do Senhor, nesta disciplina ele não reprova, porque ele sabe que ele tem um consolador, ele sabe que ele tem um Deus que é experimentado em sofrimento, um Jesus que é simplesmente Deus de toda a consolação. Por isso, nós precisamos aprender inúmeras lições nos tempos que nos pressupõem choro, angústia, desespero, né? Uns que têm cabelo arranca os outros, mas quem não tem faz o quê? Só passa a mão. Por isso eu quero ver com os irmãos 3 lições muito rápidas que a gente vai aprender a partir deste paradoxo: entristecidos, mas sempre alegres. A primeira lição é como o crente deve lidar com tristeza. O texto começa nos dizendo assim: entristecido. Repara que esta é uma sentença conclusiva. Ou seja, é um estado natural que o Paulo está identificando. Então isso quer dizer que nós haveremos sim de ter esse tempo de tristeza. Agora, qual é a sabedoria nisso tudo? É a gestão nesse tempo. Repara algo bastante importante: a tristeza não é pecado, mas a paralisação diante dela e impulsos a atividades tolas pode tornar pecado. Pai, certo viúvo, desesperado com a ausência física da sua esposa, da qual ele amava muito, ele chegou e pediu que no cemitério fizesse na minha terra a gente chama de campa, aqui eu não sei como que fala. Pronto, fez uma campa exponencial para colocar os kifs lá dentro. Só que a propósito ele falou que ia mandar fazer umas lajes, uma laje bem forte, de maneira que nem a chuva, nem a neve, nem o sol fosse incomodar o esquife lá dentro. Isso é a mesma chance. Então eu reparava algo bastante importante. A gente pode comedir o amor que ele teve ou tinha pela ausência ou pela pessoa ausente. Mas só que a atitude é uma atitude que nós vemos claramente prejudicial a um bom exercício de um senso esperado de qualquer ser humano. Então você vê que a forma com que você lida com o luto pode provocar ações pecaminosas descrentes. É a mesma forma que você, um cristão firme em Jesus, se desespera diante da morte como se você não tivesse esperança. Como eu falei para vocês, na minha terra um negócio bastante diferente. Você vai no enterro de crente, do cristão, é um negócio exponencial. É tranquilidade, a comida tem, né? Mas há tranquilidade. Mas você vai no velório de uma pessoa que não é cristã, é um negócio apavorante. É apavorante, você, meu Deus do céu, tão apavorante que outro quer entrar lá dentro. Mas quando experimenta, quer sair. Então o que nós vemos aqui é que Paulo, ele tinha sua cota de tristeza, e para ele isso não era espécie, para ele isso não diminuía o seu ministério, ele deixava isso muito claro quando estava triste, e isso precisa ser escola para nós. Eu costumo dizer, por vezes o cristão, ele envolvido num senso de supercrente, ele chega a ser hipócrita. Porque quando ele não reconhece o momento de tristeza e dor que ele está nele, ele está sendo hipócrita. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, precisa ser uma vida honesta. Então tem hora que eu oro, dizendo para Deus, olha, hoje eu não estou bom não. E tem hora que eu oro e eu digo para ele, só vitória. Mas eu preciso ser real com o Senhor.
Eu preciso ser real. Agora, repara que a maior parte das queixas, das tristezas do apóstolo Paulo era descrita pela preocupação que ele tinha com a igreja do Senhor. Paulo, ele pranteou por causa do povo de Israel. Ele orou pela salvação do povo israelita. Paulo chorou pelos cristãos lá na igreja de Filipe, quando tinha um bocado de cristão mundano dentro da igreja. Olha comigo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Paulo vai escrever dizendo assim: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Repara, Paulo está simplesmente declarando a sua angústia por causa de irmãos rebeldes dentro da igreja. Ele diz: eu falei tanto com esses indivíduos, mas agora a desobediência é tanta que eu choro de tristeza e declaro que eles são inimigos da cruz de Cristo. Aí Paulo continua dizendo: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, Paulo, ele escreve, principalmente a segunda carta, ele estando num período de tensão, de aflição e de tristeza. E ele não esconde isso. Então, como nós, os cristãos, vamos lidar com tristeza? Com honestidade. Vamos simplesmente chamar o nome daquilo que é. Nós não podemos enfeitar situações difíceis em nossa vida, em nossa casa, porque o que vão dizer de mim? Eu sou crente, que canto, que prego, que dou oferta, que faço... Meu irmão, isso é tudo mentira. O tempo mal chega. E a melhor forma de tratar é reconhecer e dar a devida atenção, levar aquilo aos pés do Senhor. Paulo estava vivendo um período de aflição. A igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, de 10 até 17, nós vemos um retrato de uma igreja que estava enfrentando uma grande divisão. Paulo estava encorajando a igreja para ser uma igreja mais relevante para os demais irmãos, principalmente os santos da Judeia, que estavam passando por calamidade, simplesmente por necessidade. Só que a igreja de Corinto parece que não entendia o que ele falava, e o povo não estava nem aí. Retardava a contribuição, e isso foi desgastando Paulo, a tempo que também dentro da igreja de Corinto se levantavam muitos, apesar desse belo serviço que Paulo fazia, se levantavam outros para simplesmente se posicionar contra Paulo, contra a autoridade apostólica de Paulo. Sabe o que eu vejo aqui? É que, independentemente do que o servo de Deus faz, sempre haverá alguns para se levantar, interpretar mal aquilo que ele está fazendo, e aí começa uma crítica, causa problemas no meio do corpo e gera aflição no coração do servo do Senhor. Sabe, é que o cristão não está protegido contra o sofrimento. Por isso é que Paulo simplesmente diz para nós, porque o objetivo da nossa vida cristã qual é? É ser semelhante a Cristo. Romanos capítulo 8. Agora, Cristo, Isaías 23, ou 53, 3, ele vai dizer que nosso Jesus é um homem de dores experimentado no sofrimento. Qual é a conclusão lógica? Se o objetivo da minha vida é seguir a este Cristo, só que este Cristo diz a palavra que é o homem experimentado em dores e no sofrimento, como eu acho que eu, que quero seguir ele, vou ter uma vida ausente de dores e sofrimento?
Talvez não seja Jesus o Cristo que eu estou querendo seguir, quando eu venho para Ele para fugir das dores e do sofrimento. Talvez é um Cristo feito, enfeitado por minha imaginação, e não o Cristo real da Bíblia. Hoje, no nosso tempo, nós temos visto muito isso. Muitos cristãos com um Cristo enfeitado à sua maneira, à sua mente. E muitas das vezes, quando não alcançam o que anseia o seu coração, sai da comunhão, não quer mais ouvir a palavra, porque na sua mente tem um Cristo criado por ela mesma. Isto se chama idolatria. Então, a gente vê que Paulo, ele vivenciou o sofrimento, apesar de quê? Apesar de júbilo, de alegria. Então vamos lá, dito de outra forma, meu irmão, em vez de nós, enquanto igreja, procurar simplesmente nos proteger das lutas e sofrimento, o processo de seguir a Cristo nos leva a sofrimento, aos conflitos, se verdadeiramente nós quisermos seguir a Cristo. Sabe por quê? Porque seguir a Cristo pressupõe nós andarmos na contramão do mundo. E isso gera conflito. Isto gera, sim, porque é como se você estivesse arrancado, quebrando uma aliança com o mundo. E toda mudança, ela gera desconforto. Mas, em todo desconforto, há uma oportunidade. Deixe isso na sua mente, irmãos. Todo sofrimento é uma oportunidade gerada para você ser o melhor. Agora, se você entender tudo isso como motivo para você fugir, você vai deixar de aprender quando deveria aprender. Jesus disse muito claro na sua palavra, João capítulo 16, neste mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Olha só, Jesus retificando o que Paulo está dizendo. A aflição pressupõe entristecer, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, ou seja, alegre-se. Alegre-se porque eu venci. Jesus, ele simplesmente compara a nossa tristeza, segundo João capítulo 21, ou capítulo 16, a partir do versículo 21, Jesus compara a nossa tristeza simplesmente como uma mulher no serviço de parto. Sabe que é um misto de dor e de alegria quando uma mulher está no serviço de parto. Porque esta dor, ela é temporária. Esta dor é por um curto período de tempo que vai dar lugar a uma alegria altamente exponencial. Porque o mesmo bebê que causa dor à mãe, esse mesmo bebê por um minuto, quando ele dá aquele primeiro uá, aí a alegria do coração da pessoa toda. Jesus considera os nossos tempos de aflições desta maneira. João capítulo 16, 21 e 22, ou seja, o choro, como diz o salmista, pode durar uma noite, mas ao romper da manhã, a alegria. Como o cristão lida com situações que lhe entristecem? Com a verdade, na certeza de que é temporário, na certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Da mesma forma que a vida, ela traz dia e noite, inverno, verão, frio, calor, alegria, tristeza, dor e prazer. Nós precisamos entender que a aflição é simplesmente um método que Deus usa para equilibrar a nossa vida. Até porque uma vida só de prazer é uma vida que nos conduz à imaturidade e à superficialidade. Sabe, um filho que você, tudo que ele pede, dá. Tudo que pede, dá. Você está criando um grande imaturo e irresponsável. Por isso Deus não nos dá tudo que a gente pede.
Porque senão nós haveríamos de ser exatamente imaturos superficiais. Pisou um negocinho, vigia. Vigia, irmão. Temos que estar forte. Por isso Jesus ele usa isso para nos amadurecer. Por isso, quando a dor e a tristeza nos atinge, nós não podemos fazer como o homem do mundo. O homem do mundo, quando as situações atingem, ele sai, ele corre simplesmente para buscar um escape. Aí se mete em bebida, se mete em prostituição, se mete em alcoolismo, se mete no ativismo de uma forma geral, se mete em tantas coisas como forma de escape. Mas a bem da verdade, ele jamais encontrará o sossego e a graça no escape, porque o sofrimento e aquilo que nos deixa triste precisa encontrar em nós. Não é uma disposição para fugir, mas é uma disposição para clamar aquele que mora em nós, para nos ajudar a suportar. Irmãos, nós precisamos, em momentos de tristeza, de anomalias, simplesmente perguntar a Deus: o que eu preciso aprender? Me ensina o que eu preciso aprender. E de preferência, seja um aluno bom e aprenda rápido para sair rápido. Porque quando você não aprendeu, ele não vai te tirar de lá. Porque ele é um pai generoso. Ele é um pai. Por isso, alguém escreveu: Deus responde o sofrimento e a murmuração com graça e esperança. Por isso, como nós vamos lidar com momentos em nossa vida desgostosos? Com gratidão, porque Deus responde neste momento com graça e com esperança. Por isso, não permita que o desespero controle a sua vida, as suas emoções. Não permita que o desespero simplesmente manipule-te de tal forma a fazer com que você esqueça das promessas do Senhor. Lembre-se que os dias de incertezas não são eternos. Escreva isso no seu coração. Dia de incerteza e de luto não são eternos. Segunda lição que a gente tira aqui. Primeiro, como eu falei, como nós havemos de lidar com momentos de tristeza. Porque Paulo ele fala entristecido. É uma afirmativa. É uma realidade. Agora, segunda lição, de onde vem o regozijo do cristão? De onde vem o regozijo do cristão? Paulo continua dizendo, entristecido, mas sempre alegre. Sempre alegre. Neemias, capítulo 8, versículo 10, Neemias vai dizer, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalece. Ou a alegria do Senhor, a nossa... Olha só, de onde então vem para esse cristão que precisa lidar com situações que entristece, como ele vai achar a alegria? Como ele, de onde vem essa alegria? Primeira verdade, que eu quero que você escreva também no seu coração, é que a alegria não é uma produção nossa. Alegria não é algo fabricado por nós. Para algo bastante importante, é que a alegria é o fruto do Espírito Santo de Deus, que é cultivada em nós, essa alegria, à medida que nós caminhamos com Ele, e à medida que nós somos direcionados por Ele. Gálatas capítulo 5, a partir do 16. Então, repara, a alegria é um fruto do Espírito, não é produção humana, não é fabricado por nós. Porque se fosse, nós não estaríamos entristecidos, mas sempre alegres. Então o que nós precisamos entender é que razões para nós nos alegrarmos, nós temos muitas.
Vou só te dar 3. Primeiro, você tem um Deus que é Pai. Isso já seria o suficiente para você se alegrar, porque você não está sozinho. Mas você quer mais um motivo? Você tem um Jesus que é Salvador e um sumo sacerdote intercessor. Isso quer dizer que as tuas orações, elas chegam ao trono da graça. Mas se você quiser mais um motivo para se alegrar, eu vou te dar. Você tem o Espírito Santo que é Consolador. Uau! O que nós precisamos mais? Já vimos que se a alegria, que é diferente da felicidade, não é uma produção nossa, porque a felicidade é condicionada à circunstância que a gente vive, mas a alegria é uma produção do Espírito Santo de Deus em nós, e a despeito dessa produção, a circunstância não define ela. Porque Deus está acima das nossas circunstâncias. Então nós precisamos nos alegrar nele. Ele em nós. Como eu falei de manhã, ou na verdade no domingo, nós somos lindos por dentro por causa de Jesus, o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque se nós não tivermos Jesus, o Espírito Santo de Deus em nós, nós somos dos mais feios do ser criado. Então repara, a motivação da minha alegria não está no movimento exterior, mas está simplesmente numa fabricação interior, fruto do Espírito de Deus em mim. Não de olhar para dentro de mim, porque dentro de mim é um vazio sem Deus, uma escuridão autêntica. Mas eu só consigo olhar para dentro de mim e achar alegria quando o Espírito Santo de Deus estiver em mim e me conduzindo, me direcionando. Meus irmãos, a Bíblia nos dá, de Gênesis e Apocalipse, motivo para nós nos alegrarmos. Nós temos um Pai, consequentemente nós temos irmãos. Os irmãos que nos amam, que orem por nós. Que negócio fantástico! Ali fora você não tem. Ali fora você pode ter um amigo ou um conhecido, até que você não faça nada que o desagrade. Porque depois que fizer o que desagrade, ele não quer nem olhar para sua cara. Mas aqui não, aqui a gente perdoa, aqui a gente se ama, porque a gente sabe que nós temos um Pai. Nós temos Jesus, que é exatamente essa aliança que nós temos com Ele. Nós estamos aqui para encorajar o outro na sua fraqueza. Irmão, aonde você tem a certeza de que se você está passando por necessidade e aflição, se você chega, você tem alguém que vai orar por você, vai interceder pela sua dor. Isso é a graça de Deus da sua igreja. Nós nos tornamos bênção um para o outro. É motivo que nós temos para a alegria. Porque, irmãos, a alegria nossa não se baseia naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer. Mas o Altíssimo Senhor, aquilo que Ele fez por nós, é isso que gera a nossa alegria. Deuteronômio 33, 27 vai dizer: o Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os seus braços eternos. Uau! Você quer mais motivo para se alegrar, irmão? A questão é que os tempos difíceis é uma realidade. Mas o júbilo, o alegrar-se, também precisa ser uma realidade. E quando eu falo nisso, eu não falo que você vai ignorar a situação difícil na sua vida. Nem ignorar os seus problemas, nem demonizar os seus problemas. Não. Você precisa reconhecê-lo, você precisa aceitá-lo. Não se tornar escravo dele. Você precisa reconhecê-lo até mesmo para você se posicionar. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim: mas é fraco, não se defende porque não conhece seu inimigo. Se você conhecer seu inimigo, você vai aprender a se defender.
Por isso Jesus falou muito de Satanás, das suas ciladas, dos seus propósitos, porque ele sabia, se nós não conhecermos, nós vamos ser uma presa fácil para ele. Hoje tem gente que já não acredita em Satanás e que acha que o inferno é uma fábula, é uma terra de nada a ver. Vai se surpreender quando estiver lá na porta. Então nós precisamos reconhecer: momento de choro na nossa vida não é sinônimo de pecado. Alguns pecados realmente podem trazer isto, mas não é sinônimo de pecado o choro. Mas é sim o sinônimo de que você precisa correr para os pés daquele que pode te ajudar. Nós devemos contar ao nosso Senhor as nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa, sabe. Mas quando você fala para Ele o que você precisa, isso mostra a dependência sua dEle. Por isso você precisa orar. É como aqueles que eu vejo os irmãos por vezes, né? Não os irmãos daqui, né? Porque aqui são uma bênção. Tem uns irmãos por aí que falam assim: Senhor, perdoe meu pecado. Peraí, que conversa é essa? Você sabe o que é que você fez. Senhor, perdoa a mentira que eu falei hoje. Senhor, perdoa esses meus olhos que viu que eu não deveria ver hoje. Senhor, perdoa a minha mão que pegou o que eu não poderia pegar hoje. Irmãos, dá nome às suas falhas. Vai te conscientizar a não voltar a fazer. Porque quando você generaliza tudo, fica tudo muito abstrato. Você não tem peso de nada. Nós precisamos reconhecer e chegar diante de Deus com plenitude. Nós devemos também, além de chegar diante de Deus e, como o texto que a nossa irmã leu aqui, só reclamando, só pedindo, nós precisamos agradecer também. Isto é uma forma de provocar em nós uma alegria. Sabe, por vezes nós vivemos o sofrimento tão intenso por falta de uma cultura de gratidão. Porque se nós desenvolvermos uma cultura de gratidão e não uma cultura de murmuração nem de comparação, nós vamos ver que há muito tempo Deus está fazendo na minha vida até agora. Então, esta situação atual, ela não vai simplesmente me consumir porque eu tenho um histórico de andar com Deus e ser atendido pelo Senhor. A gratidão me faz também viver esse tempo de tristeza com mais honestidade. Paulo, ele escreve, quando ele estava ainda preso em Roma, ele escreve à igreja de Colosso, dizendo para eles: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. O camarada estava preso. Por quê? Por causa de Jesus, do amor, da pregação. E ele está dizendo: eu estou feliz, estou alegre. Da mesma forma, ele escreve à igreja de Filipenses 2, 17 e 18, ele vai dizer assim: olha só, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo. Irmãos, os momentos difíceis da nossa vida não podem nos consumir. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito, tem um plano. Paulo sabia que a sua prisão era uma oportunidade que Deus estava dando. Até porque, de outra maneira, ele não conseguiria evangelizar na prisão. As portas não abririam para ele se ele não fosse preso. Então, ele percebe isso como uma oportunidade. Quantos de nós, em sã consciência, percebe os momentos menos bons da nossa vida como uma oportunidade? Poucos. Sabe por quê? Nós temos uma formatação evangeliquez de que nada de desconfortável pode acontecer conosco. Só que o cristão não está salvo disto.
Ele precisa saber que a cultura também de tristeza e de sofrimento faz parte da nossa vida de caminhada com Cristo Jesus. Sabe que em tempo de tristeza e dor, nós devemos focar nos outros também. Foi aquilo que Paulo estava dizendo. Ele estava preso, mas ele estava alegre porque eles estavam, sim, conhecendo Jesus. Da mesma forma, nós vemos Jesus na cruz. Jesus estava na cruz, sofrendo, mas qual era a preocupação de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está aqui, mas preocupado com quem está lá. E nós, muitas das vezes, nós temos um senso de autopreservação tão grande que qualquer situação difícil em nós nos enclausuramos em nós mesmos e os outros são os outros. Todos nós sabemos a história de Jó. Jó, quando começou a preocupar com seus amigos, a despeito de todo o sofrimento que ele estava vivendo, a Bíblia diz que ele foi curado. Quando ele começou a perceber a necessidade dos outros e interceder. Então, uma forma também que você tem de tratar os seus tempos difíceis, procura interceder pelos outros. Sabe, nós precisamos ter esta disposição de sermos cheios com o Espírito Santo. É isso que vai nos capacitar a sermos jubilosos em tempos de tristeza. A nossa alegria está no Senhor. Não está em nós, nem está no que a circunstância à nossa volta pode provocar. Terceira e última lição. O texto diz: entristecidos, mas sempre. Sempre. Algo bastante importante. Paulo fala que ele está entristecido primeiro, como uma situação que é normal. Ele fala que está alegre, fruto de uma produção que não é dele. Agora ele diz que é sempre. Dizem os especialistas e os peritos em comunicação que sempre e nunca são duas palavras que nós precisamos ter muito, mas muito cuidado em empregá-las. Porque sempre e nunca empregada com a conotação negativa, não muda as circunstâncias, não gera novidade, não prospera a situação. Até porque nós não podemos definir o sempre e o nunca na vida de ninguém, porque o único que tem o poder de saber o que o homem faz ou deixa de fazer, o que o homem fará ou deixará de fazer, o único é Deus. Por isso, nunca e sempre não está nas nossas definições, nem a nós, nem a vida dos outros. O que nós precisamos saber, irmãos, é que se nós usarmos essas duas palavras numa conotação afirmativa, positiva, vai gerar vida. Sabe como? Por exemplo, é como você pega essa palavra nunca para dizer: olha, você nunca acerta nada, para um seu ente querido. Ou um pai que vira para o filho simplesmente: você sempre deixa esse negócio bagunçado. Eu acho que estão se identificando aqui. Não há nenhuma solução provida desse tipo de discurso. É da mesma forma que um esposo vira para a esposa: você nunca compra esse negócio para mim, ou você nunca faz essa comida para mim, ou você sempre me dá uma dor de cabeça. Esses tipos de discurso não provoca nenhum tipo de solução para o problema. Paulo, ele nos ajuda a entender que o sempre está sempre ligado à alegria e o júbilo. E nós precisamos aplicar esse sempre na perspectiva divina. Olha só, o sempre usado numa perspectiva que gera resultado. Que bom que você sempre lembra de comprar isto. Que bom que você não esqueceu e nunca esquece de arrumar seu quarto.
Percebe as mesmas palavras usadas de ponto de vista diferente. E uma vai trazer resultado e outra não. O que Paulo está querendo é que nós desenvolvamos uma atmosfera saudável de amor, de graça, de positivo. É isto, sempre. Essa é a atitude do sempre. Vai sempre apostando nesse discurso de erguer a pessoa. Sempre está relacionado com júbilo e alegria. Não usa, nem sempre, nem nunca, de forma negativa. Porque você nunca vai poder ver o que você reclama de nunca e sempre. Faça isso de forma positiva e nós vamos estar desfrutando. Eu quero terminar, porque Paulo, ele vai dizer simplesmente assim, 2 Coríntios 9, 8, e Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada toda a graça. Repara, o fato de nós usarmos o sempre e o nunca de forma positiva e que gere um ambiente de graça dentro da nossa casa, nós vamos desfrutar do Senhor o quê? Toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem. Olha qual é o pressuposto do sempre, quando usado de forma positiva. O apóstolo Paulo está dizendo que isso realizará nós. Que fantástico nós entendemos isso, irmãos. Isso é a forma mais honesta de nós percebermos o que é requerido de nós no tempo da aflição. Sempre alegres. Recebemos toda a graça. Toda a graça. Não é uma graça controlada, não. Ele fala toda a graça abundante para aquilo que a gente precisa. Mesmo no momento de luta, toda esta graça estará disponível a nós. Por isso sempre é uma verdade que não pode ser ofuscada em nós. A plenitude, toda a satisfação, boa obra, toda a suficiência, todas as coisas, nós não haveremos de preocupar, porque sabemos que estamos sendo completos de todas as coisas para nós passarmos. O suprimento jamais acaba. É certo, irmãos, para eu terminar, que as tristezas vão cruzar os nossos caminhos, querendo nós ou não. Será uma evidência. Agora, nós não podemos esquecer que há uma graça ilimitada de Deus, que nos faz alegres em meio ao choro. E podemos estar sempre alegres por causa desta toda a graça que o Senhor se dispõe para nós. E nisto, nós precisamos, dando sempre graças por tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, Ele tem feito. A minha pergunta final é: nós somos gratos até pelos momentos menos bons? Nós somos? A preposição é devemos ser. Nós devemos ser gratos. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Senhor, ajuda-nos, ainda que entristecidos, mas sempre alegres, louvarmos o teu nome. Nos capacita a entender, Senhor, como viver no tempo de angústia, de choro, de tristeza, sabendo que a alegria não é uma produção nossa, a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus em nós. E sempre, Pai, sempre desenvolver no meio onde nós estivermos um ambiente de paz, um ambiente de graça, porque do Senhor nós haveremos de ter, sim, disponível toda a graça necessária.
Ensina-nos a ser gratos. Ensina-nos, Deus, nesta noite, como a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa aplicar esta palavra ao seu coração e te ajudar, ainda que entristecido, se alegrar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado porque nós temos a plena convicção, certeza de que o Senhor nos ouviu. O Senhor ouviu cada oração que foi feita, o Senhor recebeu os cânticos que nós ofertamos ao Senhor em louvor, através de música, e nós agradecemos o Senhor ter falado aos nossos corações pela Tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva, que é eficaz. Nós queremos continuar, ó Deus, servindo o Senhor com alegria e com disposição, sempre de fazer mais e melhor para o reino do Senhor. Agora leva-nos às nossas casas, Pai, livra-nos do perigo do mal, guarda-nos do homem mau, guarda-nos, Senhor Jesus, das ciladas de Satanás, guarda a nossa casa, a nossa família e glorifica o Teu nome na nossa vida, na nossa igreja, Senhor. Eu continuo orando em favor daqueles nossos irmãos que estão doentes, pedindo ao Senhor a recuperação completa dos nossos irmãos, de maneira que possam estar conosco na comunhão para louvor do Teu nome. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita, maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja em nós e conosco hoje e sempre. Amém.